Olá, estudantes do nono ano. Vamos essa semana às atividades da semana 2 do PET de Geografia. Nessa segunda semana, o conteúdo está voltado principalmente para as revoluções industriais e como elas impactaram e impactam na nossa sociedade, principalmente a iminente quarta revolução industrial. Então, um pouquinho da história, né, das revoluções industriais. Revolução é um fenômeno que altera profundamente a sociedade, né? Uma revolução. Então, as revoluções industriais, como a gente conversou na semana passada, elas alteraram profundamente a realidade social, econômica, política, quando aconteceu lá na Inglaterra, no século XVIII. Então, a gente tem aí que ela se inicia, né, a primeira revolução industrial, então acontece por volta de 1750, 1780, iniciando-se na Inglaterra. Depois ela se espalha pela Europa, né? A segunda revolução industrial ela acontece pelo restante da Europa e Estados Unidos e Japão, lá em meados de 1850, 1870. Então aí ocorre a segunda revolução industrial. A terceira revolução industrial ela vai ocorrer após a Segunda Guerra Mundial. E a quarta revolução industrial seria o que a gente começa a vivenciar nos últimos anos, provavelmente se intensificando nos próximos anos, né? Então, o que marcou cada uma dessas revoluções industriais? A primeira revolução industrial ela ficou marcada pela energia na forma de vapor, né? Nas indústrias depois que conseguiu acelerar, né, os meios de comunicação, o barco a vapor, o trem a vapor, né, a construção de ferrovias, etc., né, o domínio do aço. Posteriormente, na Revolução Industrial, na segunda Revolução Industrial, na Indústria 2.0, a gente tem um avanço com a inserção do petróleo, do motor a combustão. Então, essas fontes de energia, né, eletricidade também, elas vão dinamizar ainda mais o processo produtivo, automatizar o processo produtivo, ok? A gente fica nessa segunda revolução industrial já com a linha de produção, com essa ideia de linha de produção, onde o trabalho humano ele tem que se adequar à linha de produção que a gente já falou, um trabalho que se torna cada vez mais dinâmico, mais rápido, onde o ritmo do trabalho é ditado pela máquina e não pelo homem, né? Então a gente já tem aí nesse primeiro momento o Fordismo da linha de produção e depois a gente vai acontecer uma nova revolução industrial após a Segunda Guerra Mundial, onde vem pra gente o toyotismo, que é muito importante porque além do sistema já da linha de produção, da linha de montagem, onde o ritmo é ditado pela máquina, insere-se um novo elemento, né, que foi desenvolvido pelos japoneses, né, o toyotismo, que é o just in time. Muitas vezes a matéria-prima, né, o estoque para a produção, ele demandava grandes espaços e muitos locais não disponibilizavam desses grandes espaços para o armazenamento, né? Você teria que ter um galpão imenso para armazenar o estoque até o momento que você for produzir, ou se você não tiver demanda, você fica com um grande estoque ali armazenado, algo que foi muito problemático na crise de 29. Então, o toyotismo vem com essa novidade, que é o sistema de just in time, um sistema de gestão cada vez mais aprimorada do processo produtivo, uma gestão completa de todas as cadeias de produção, né? Além desse sistema just in time, ou seja, eu não vou fazer algo além da demanda, eu vou produzir dentro da demanda para que não aconteça problemas de superprodução, como que aconteceu na crise de 29. Então, a indústria 3.0 já é uma indústria de um outro momento, uma era marcada já pela eletrônica, né? Pelas tecnologias da informação que começam a despontar nesse momento, uma automatização ainda maior da linha de produção, com braços robóticos, com um maquinário ainda mais completo, né? Então, isso vai acarretar várias mudanças no sistema produtivo. A Revolução Industrial 4.0, essa que a gente começa a vivenciar e que vai se intensificar nos próximos anos, é uma revolução do conhecimento, da digitalização do mundo, né? Tornando o processo produtivo cada vez mais digital, mais integrado,
da cybertecnologia, da tecnologia da informação, da tecnologia das inteligências artificiais, da análise de dados por inteligências artificiais, Big Data, né? Desse espaço, desse cyberespaço, dessa integração entre as máquinas e o ambiente virtual, né? Então, seria um novo momento que a gente começa a passar e que vai ser mais revolucionário ainda para o mundo do trabalho e para o mundo produtivo, né? Um controle cada vez maior da automação via informação, via cyberespaços, né? Via internet das coisas, onde as máquinas vão estar integradas à internet e o processo produtivo vai poder ser acompanhado e realizado de diversas partes do mundo, né? Porque esse equipamento eletrônico ele vai estar conectado à internet, então ele pode ser manuseado via internet, né? Armazenamento em nuvem para que também haja essa dinamização do acesso à informação, do acesso ao processo produtivo de qualquer parte do espaço, né? A gente tem aí as indústrias muito descentralizadas, então esse nova etapa seria ainda mais dinâmica e mais de uma gestão cada vez mais eficiente do processo produtivo. Então aqui seria um resumo disso, né, de cada força motriz em cada momento da Revolução Industrial. Então a gente tem aqui na primeira Revolução Industrial a força motriz o tear e a força a vapor. No segundo momento, na segunda Revolução Industrial, a produção em linha de montagem, a eletricidade e o motor a combustão, baseado no petróleo. Na terceira Revolução Industrial, a gente tem a automação e a robótica como fundamentais, né, além da internet e dos produtos eletrônicos. E essa quarta Revolução Industrial, ou Revolução 4.0, né, como a Revolução Industrial está relacionada à capacidade, muitas vezes, de motor, de maquinário, por isso esse termo, né, 1.0, 2.0 e atualmente 4.0. A indústria 4.0 é marcada por sistemas cibernéticos, a internet das coisas, Big Data, redes de inteligência artificial, a qual a gente inicia, né, essa vivência e que vai se intensificar ainda mais nos próximos anos. Então, quais os 9 pilares, né, desse avanço tecnológico que marca a quarta Revolução Industrial? A maioria deles eu já falei para vocês, né? Essa análise de dados feita por programas computacionais, robôs cada vez mais autônomos, né? Simulação, ambientes de simulação dos produtos, para você já visualizar o produto antes dele de fato ser produzido, para otimizar o processo produtivo. Você já vai corrigindo erros, corrigindo processos antes de gastar matéria-prima para a construção de fato daquele produto. Realidade aumentada também nesse sentido, sistemas cada vez mais integrados, uma manufatura aditiva de conhecimento, de produtos, de tecnologias, né? Cibersegurança também, como tudo passa a estar cada vez mais na rede, nesse cyberespaço, a segurança é fundamental para que você não tenha seus dados roubados, seus projetos, você não venha ter a sua rede comprometida por hackers, vírus e etc, né? O sistema em nuvem também demanda nessa integração e essa internet industrial. Esses são os pilares tecnológicos da quarta Revolução Industrial. Qual o impacto? Por que a gente tem estudado isso? Qual o impacto dessa quarta Revolução Industrial no nosso dia a dia? Ela vai revolucionar, como todas as outras, o mundo do trabalho. A forma como isso vai impactar diretamente nas nossas vidas se dá principalmente, né, pelo mundo do trabalho. O mundo do trabalho vai mudar. Estima-se que várias carreiras novas irão surgir e outros empregos, outros trabalhos serão obsoletos, não existirão mais. Então a gente tem que pensar em como se adaptar, em como se preparar para essas novas mudanças. Em sala de aula eu tenho falado muito nos últimos anos com os meus alunos que eles têm que pensar em já ir se preparando para esse novo mercado, né? Porque se você se prepara para o mercado que está deixando de existir, você já está atrasado. Você vai ter que gastar um novo tempo para se preparar para o novo mercado. Então a gente tem que estar sempre olhando para o futuro para já se preparar para esse novo mercado de trabalho, né?
E aí a gente vai falar um pouco nessa semana sobre as necessidades desse novo mercado de trabalho, que são diferentes do que a gente tinha vivido até então, em alguns pontos principalmente, né? Então, a gente tem aí 10 habilidades requeridas para o profissional dos próximos anos, da indústria 4.0, onde a inovação e a criatividade vão ser fundamentais, né? Uma das principais habilidades que o trabalhador do futuro, né, vai precisar ter, que os cidadãos do futuro, né, precisam ter, seriam a capacidade de solucionar problemas complexos. Cada vez os problemas vão demandando soluções mais integradas, mais complexas, né? Eu falo muito isso, gente. Se os problemas fossem facilmente resolvidos, eles seriam resolvidos, né? A gente tem aí problemas complexos que demandam soluções interdisciplinares, integradas, e isso é um processo difícil, mas é um processo que cada vez mais é demandado no mundo atual. Então, as empresas elas vão demandar habilidades nos seus profissionais de solução de problemas, de pensamento crítico, criatividade e inovação, porque nós vamos ter máquinas realizando uma série de atividades. Então, a gente precisa saber interagir com essas máquinas. Essa é também uma habilidade que vai ser necessária. E outro, inovar o tempo todo, né? O mercado ele tem se tornado cada vez mais competitivo, integrado. A competição é um ponto central no mercado atualmente. Então, é necessário gerar-se inovações o tempo todo para que você não fique obsoleto no mercado. Então, a inovação, a criatividade vão ser fundamentais nesse novo momento. Empatia, saber se relacionar com as pessoas, né? Isso já era habilidades sempre requeridas, né? Inteligência emocional, para conseguir se adaptar, porque o mercado ele vai mudar muito rapidamente e muitas coisas vão mudando e as pessoas precisam ter inteligência emocional para lidar com essas mudanças, para lidar com essas alterações. A capacidade de aprender e se adaptar, elas vão ser muito exigidas no mercado do futuro, né? Negociação, flexibilidade, etc. O principal, gente, as pessoas elas vão precisar aprender a aprender, né? Por quê? Porque as mudanças vão ocorrer muito rapidamente. Então você vai ter que estar adaptado a essas mudanças, né? É literalmente a lei de Darwin, né? O mais adaptado é que vai sobreviver. Então, muitos postos de trabalho deixarão de existir, mas muitos outros novos existirão. Então, cabe aos profissionais, né, desse novo momento se adaptar a essas novas possibilidades que vão surgir. Então, tem que ter toda uma flexibilização, a capacidade de flexibilização para eu fiz isso, mas isso não é mais o campo do mercado. Então, o que eu vou fazer para mudar? Como que eu vou mudar? Como que eu vou me adaptar? Né? A adaptação é um ponto-chave. Então, isso é fundamental para vocês do 9º ano, pensarem o futuro, pensarem na sua formação no ensino médio, pensar em como vocês estão se preparando para esse novo mercado de trabalho, ok? E aí a gente tem as atividades, né? Desse PET semana 2. Primeira atividade, observe a lista de profissões do futuro. Né? A gente tem aqui uma lista de algumas profissões, né? Analista de Big Data, cientista de dados, detetive de dados, consultor de agricultura urbana, um ramo também que vai crescer, arquiteto especializado em home office, né? Como tornar a sua casa adequada, o seu ambiente domiciliar adequado para o trabalho de home office, algo aí que a gente está vivenciando já nesse momento de pandemia, né? Atendente virtual de pacientes, né? Então atendimento médico virtual, essa consultoria virtual, seja ela no ramo da saúde, no ramo como se fosse fitness, né? De treinamento, etc., de coaching, de treinamento de educação física, né? Dos profissionais também vai acontecer muito, psicólogos, entre outros, né? Engenheiro de energias renováveis, uma demanda muito necessária no futuro, engenheiro de mobilidade, tornando, né, as cidades, melhorando a mobilidade das cidades, né? Esse é um grande problema que a gente vivencia, mobilidade urbana reduzida, com trânsitos horrorosos, que você perde tanto tempo, né? Como melhorar isso, né?
designer instrucional, bioinformacionista. Então, são novas possibilidades. Inclusive, muitas delas, né, muitas dessas carreiras do futuro, a gente nem sabe quais serão ainda, porque as mudanças ainda estão para acontecer, né? Então, a gente precisa principalmente nos formar pensando que a gente tem que no futuro estar adaptado a mudar, a aprender, né? Então, o mais importante é eu preciso aprender a aprender. Que mesmo que eu conclua a minha jornada educacional obrigatória, eu faço até o meu ensino médio, talvez até a minha graduação, que eu fiz, realizei em todo esse período, mas pode ser que tudo isso não vai ser suficiente para a minha carreira profissional. Eu ainda vou ter que aprender muito mais posteriormente, me reinventar em diversos momentos posteriormente, para que eu consiga me inserir nesse novo mercado de trabalho. Então, essa série de novas tecnologias começa a fazer parte da vida do trabalho e da relação entre as pessoas. Para alguns teóricos, essas transformações significam o início de uma nova revolução industrial. Cite algumas mudanças esperadas nos processos produtivos para a chamada quarta revolução industrial. Aí eu elenquei aqui 4 importantes mudanças, né? A flexibilização das linhas de produção, né? Vão ser modificadas, cada vez mais automatizadas, muitas vezes em módulos independentes, mais integrados, onde haja possibilidade de mudanças em cada módulo sem a reconfiguração completa do sistema para tornar o processo mais dinâmico e mais flexível, né? A flexibilidade é uma palavra muito usada para essas novidades que virão, né? Então, isso é uma produção cada vez mais otimizada de acordo com a demanda, né? Uma produção cada vez mais, uma entrega cada vez mais otimizada. Descentralização do trabalho, né? Então, a máquina, muitas vezes, ela não vai depender do ser humano para funcionar, ela vai ser cada vez mais autônoma, vai funcionar independentemente, vai até pensar em muitas soluções, analisar muitos dados, né? Porque a gente imagina que só muitas vezes o trabalho manual vai ser afetado pela Revolução 4.0, e não. Muitos de alguns trabalhos que demandam processamento, inteligência, etc., também vão ser alterados. Por quê? Porque a máquina, cada vez mais, a gente tem o machine learning, ela aprende, ela processa dados numa velocidade formidável. Então, muitos dados, eles vão ser todos processados e analisados pelas máquinas. Então, a gente vai ter que fazer um além, ou a gente vai ter que trabalhar junto com esse processamento e com essa inteligência que as máquinas já virão e que elas já estarão tomando, muitas vezes, muitas decisões assertivas, porque eles conseguem processar uma quantidade imensa de dados, né? Então, a gente vai ter que saber lidar com toda essa análise cibernética avançada, né? Percebendo como que esses equipamentos funcionam, como que esses processos ocorrem para que a gente consiga nos relacionar com eles. Alta velocidade no recebimento e na análise dos dados, né? Uma vez que os sistemas informatizados conseguem analisar uma imensa quantidade de dados, né? Ainda mais integrados à rede mundial, né? A internet, esses dados chegando de diversos lugares do mundo, sendo analisados num ritmo intenso e sendo tomadas decisões assertivas para aqueles momentos, né? De forma imediata. Então, a gente vai ter que começar a aprender a lidar com essa rapidez cada vez maior que a gente vai vivenciar nas mudanças e na tomada de decisões. Essa virtualização dessa indústria inteligente totalmente inserida no ambiente virtual, né? E essa análise, essa produção toda no ambiente virtual, ela ocorre para que se poupe tempo, para que se reduza a quantidade de erro dos processos produtivos e se tome decisões mais acertadas, né? Gerando economia, aumentando a qualidade dos produtos e aumentando a competitividade no mercado internacional. Então, essas são as principais mudanças que a gente vai ter, né, nesse ambiente, e isso tudo vai impactar no trabalhador desse novo momento. Aqui a gente tem a imagem de um trabalhador produzindo panquecas em Beijing, na China, né, com uma impressora 3D de alimentos. Isso aí também é uma novidade que vai ser que vai estar muito, né,
sendo muito utilizada nessa Revolução 4.0. A impressora 3D, a gente já tem impressoras 3D imprimindo diversos produtos, né, cada vez mais personalizados, uso disso na medicina, na construção civil, no comércio, na produção de alimentos e daí por diante, né? Então, se por um lado, perdão, é isso mesmo, agora as perguntas vão ser oriundas dessa imagem, né? Se por um lado o desemprego tem aumentado, por outro há vagas sobrando em determinadas áreas. Analise essa situação e indique uma hipótese que a explique, né? A Revolução 4.0 tem gerado às vezes um pouco de desespero, algumas controvérsias, né? Vão acabar os empregos no mundo, vai gerar uma quantidade imensa de desempregados, algumas pessoas como Zuckerberg, entre outros, né, nomes importantes, o Elon Musk, etc., né, tem falado muito, entre outros teóricos, falado muito da necessidade de criação de uma renda universal, tendo em vista que várias pessoas vão ficar desempregadas e várias pessoas não vão conseguir se adaptar a esse novo mercado de trabalho. Então precisaria criar como se fosse um salário mínimo, básico, para essas pessoas que não vão conseguir se integrar a essas novidades, para elas conseguirem sobreviver minimamente, né? Porque a mudança vai ser muito intensa, né? A gente já teve mudanças intensas nas 3 revoluções industriais anteriores, né? Essa quarta, ela promete mudanças ainda maiores, que vão dispensar muito a mão de obra e a força de trabalho, né? Nesse novo modelo, a força de trabalho que ela veio por tantos anos sendo humana, a força de trabalho humana, ela vai deixar muitas vezes de ser necessária, ou ela vai ser necessária de uma forma diferente, que vai necessitar de criatividade, de inteligência e de inovação. E não necessariamente todas as pessoas vão conseguir se adaptar e estarem preparadas para esse novo momento. Então, o desemprego é uma possibilidade à vista aí para essas mudanças que vão acontecer, viu, gente? Então, essa é a discussão que acontece, principalmente quanto a essa questão do desemprego na Revolução 4.0. Então, resumindo aí, vocês podem colocar na resposta de vocês, né? Se não tiverem colocado acertadamente, a gente pode, ou se tiverem errado essa questão, podem colocar aqui só isso aqui que está em negrito, tá? Esse dilema do desemprego está relacionado a um dilema de vagas de trabalho que se referem ao desemprego estrutural, ou seja, aquele tipo de desemprego que está relacionado a mudanças no sistema produtivo, a falta de capacitação técnica, toda uma estrutura que as pessoas não conseguem se encaixar, então elas ficam desempregadas, né? Ou seja, não é necessariamente faltará emprego, faltará muitas vezes mão de obra qualificada a essas novas demandas do mercado. Número 3. Elenque 2 habilidades necessárias ao profissional da indústria 4.0. Você considera ter alguma delas? Quais? É uma resposta pessoal, né? Aqui eu elenquei 10 habilidades indispensáveis para o profissional do futuro. A gente já falou um pouquinho delas lá atrás, né? Então não vou me repetir muito. Mas é principalmente criatividade, capacidade de resolver problemas, flexibilidade, saber tomar decisões, saber se relacionar com sistemas virtuais, com sistemas cibernéticos que vão estar cada vez mais inseridos no processo produtivo, etc. A gente tem aqui elencado 5 profissões do futuro: engenheiro de softwares, mecânico de veículos híbridos, designer de tecidos avançados, técnico em impressão 3D e especialista em Big Data, com a descrição aí dessas atividades. Aí a gente tem a pergunta: das 5 profissões presentes na tabela, qual você achou mais interessante? E como é a situação do Brasil no cenário da indústria 4.0? A primeira parte da pergunta é pessoal, vocês vão responder qual acharam mais interessante aí. Nesse momento, né, nessa segunda parte da pergunta, a situação do Brasil na indústria 4.0, aí eu deixei um texto aqui que vai ajudar vocês, né? O que acontece? O Brasil ainda em vários setores produtivos ainda caminha na Revolução 3.0, né? Na automação,
inserindo a robótica. Então, assim, se a gente ainda está inserindo muitas vezes nosso processo produtivo na indústria 3.0, como que a gente vai ficar para a indústria 4.0 que já começa, né? Então, para a gente chegar a essas novidades da indústria 4.0, isso vai demandar um esforço imenso, muito investimento, né? A gente pensa aí aqui, o texto está citando a Alemanha. A Alemanha já trabalha com carros autônomos, com o transporte de mercadorias em caminhões autônomos, né? Que não precisam de motoristas. Há um sistema de indústria inteligente já em funcionamento, assim como o Japão. Então, assim, na fase que a gente está, a gente ainda tem que passar por muita modernização para conseguir entrar na fábrica 4.0. Não significa que não já estejam acontecendo alguns desses elementos aqui no Brasil. Sim, mas pensando no país como um todo, no grosso de todo o seu processo produtivo, a gente ainda caminha na terceira revolução industrial. Precisaria de muito investimento para que a gente passasse por essa quarta revolução. Não significa que a gente não vai passar, porque as multinacionais, o investimento estrangeiro podem acontecer e a gente ter, então, essa inserção na indústria 4.0. Alguns ramos de serviço, entre outros, não relacionados exatamente à planta industrial como a gente conhece, eles têm mais facilidade de já incorporando esses processos pelos menores custos, né? Depende do tamanho do empreendimento, etc. Então, mas a gente já vivencia essa revolução 4.0, mas para a gente vivenciar ela, né? Como todas as outras revoluções industriais, vamos dizer assim, ela começa nos países desenvolvidos principalmente, né? Quem tem dinheiro, capacidade, inclusive, em função do seu desenvolvimento em pesquisa e desenvolvimento, para começar a implementar essas novidades, né? O Brasil, provavelmente, assim como em todas as outras revoluções, vai começar, de fato, a vivenciar isso mais tardiamente em relação aos países desenvolvidos. Pergunta número 5. Você convive com algum trabalhador da indústria 4.0? Se sim, registre o seu dia a dia de trabalho. Em caso negativo, relate as mudanças de trabalho no decorrer do tempo na sua região, como mecanização do campo, robotização da indústria, entre outros. Registre essas alterações. Então, é uma resposta pessoal, mas no Brasil, né, em diferentes partes aí do nosso imenso território nacional, a gente viu várias mudanças, se não vimos, né, pessoalmente, a gente estuda e tem relatos de várias alterações, né? O nosso campo, o espaço rural brasileiro, ele sofreu várias mudanças, principalmente com o agronegócio, a agroindústria mecanizada. A gente perdeu muito postos de trabalho no campo em virtude da mecanização da agricultura. Então, para a região central brasileira, região centro-oeste principalmente, né, Mato Grosso do Sul, Goiás, parte do Pará, toda essa região de avanço da fronteira agrícola, de maior presença do agronegócio, ela tem, pela mecanização do campo, grandes quantidades de mão de obra foram dispensadas, né, no Sudeste também, uma grande quantidade de mão de obra dispensada por causa das agroindústrias, dessas agroindústrias mecanizadas, né? Colheitadeiras, desde o plantio até a colheita, tudo é feito por máquinas, né? Máquinas que muitas vezes são operadas pelo homem, mas em diversos momentos sequer, né, necessitam de uma quantidade mínima de trabalho humano. Então a gente tem isso, né? A robotização da indústria. A indústria automobilística no Brasil ela foi muito impactada por isso. Né? Quando a indústria automobilística se instala no Brasil, ela emprega uma grande quantidade de mão de obra. À medida que ela vai se modernizando, ela vai tornando cada vez mais dispensável a mão de obra humana, porque os processos vão se tornando robóticos, né? Então dispensando mão de obra. Vamos pensar aí a Fiat aqui em Betim, quanta mão de obra ela não tem dispensado ao longo dos anos em virtude do seu processo de mecanização e robotização, ok? O que a gente ainda tem que emprega muito no setor de serviços, mas até esses setores já começam a mudar, né? Muitas vezes a gente viu aí uma dispensa de mão de obra numa coisa básica, como
no ônibus, né, no transporte urbano, não precisa mais do trocador, nos supermercados, a implantação de caixas eletrônicos, não de caixa eletrônico, perdão, até o próprio caixa eletrônico é um processo, né, mas de caixas de supermercado, onde você mesmo passa o produto e o sistema realiza tudo. Então a gente tem visto aí vários elementos que têm aí sendo inseridos e mudando o dia a dia do trabalho das pessoas. Com isso, a gente termina essa segunda semana do PET de Geografia 9º ano. Até a próxima semana. Fiquem em casa, fiquem bem. Até mais.